Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. Bom, queridos, nós vamos dar continuidade, ao que nós estávamos falando até a semana passada. E hoje eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos que eu até já abordei, me parece que em uma ou duas aulas aí, mas eu quero reforçar algumas informações que eu trouxe para vocês. Lembrando que a gente está falando sobre missões urbanas, essa é a matéria. E se são missões urbanas, o que a gente propõe, o que a gente pretende falar a respeito dos problemas da cidade, por isso que é missões urbanas, Qual é o papel da igreja dentro da urbis, dentro da cidade, dentro do bairro, desse contexto urbano? A gente está falando de missões transculturais, que é em outros países, em outras culturas. Qual é o nosso papel, o nosso engajamento como igreja nesse contexto aqui de cidade? E a gente sabe que cada cidade, cada bairro, cada região tem suas demandas, Tem lá suas peculiaridades. E o que eu quero falar hoje aqui no início é sobre justiça social, tá? A gente chama de isonomia, se quiser fechar, tá? Isonomia, que é a justiça social, Entender as demandas locais, regionais e nacionais, tá? A gente entendendo isso, a partir do conhecimento, aí a gente tem como ter medidas, A gente tem como ter projetos, porque muitas vezes, por exemplo, lá em São Paulo, eu conheço bem mais do que o estado do Espírito Santo, lógico, viver mais de 3 décadas lá, que eu só estou quase 2 anos, A gente não tem condição de entender toda a realidade, dos bairros, diferenças, enfim, questões de violência, questões de educação, o próprio contexto religioso evangélico, eu não sei exatamente nos seus detalhes, como eu sei de São Paulo, por exemplo. Mas só dando exemplo de lá, e aí com certeza vocês conhecem muito mais aqui do que eu, podem estar comparando. Em São Paulo nós temos bairros lá que são bairros assim de ricos, gente rica, muito rica, condomínios fechados, Você tem seguranças particulares, guarita de segurança em cada esquina. Então assim, é muito discrepante quando você vai em outros bairros que não tem saneamento básico, você não tem um mínimo de condição para uma vida de um bairro. Então você vê educação, as escolas sucateadas, falta professores, muita violência, enfim. Então você tem essas diferenças muito grandes. Então assim, você não tem como fazer a mesma coisa num contexto diferente. Então a demanda, por exemplo, qual é a necessidade de trabalhar para uma boa educação num bairro de ricos, um Morumbi, um Moema, lá de São Paulo, por exemplo, um Alphaville, Então, não tem necessidade. Primeiro que as escolas, elas são bem melhores, públicas, e ainda assim você tem muitas privadas, E as pessoas têm condição e optam por colocar seus filhos nas escolas privadas. Então, você não tem essa demanda. Mas quando você vai para a periferia, você tem. Então, segurança também. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem ações diferentes dependendo do contexto. É por isso que é importantíssimo conhecer o contexto. O nosso bairro aqui, Nova Almeida, Jacaraípe, Praia Grande, Reis Magos, Serra Maia, que tem vários aqui. Mas enfim, aqui é muito parecido, O contexto aqui é muito parecido. Então aqui a gente tem que conhecer, ver o que a igreja ela pode estar afetando positivamente esse entorno aqui. Como a gente está discutindo, essa estrutura que nós temos aqui na nossa igreja aqui, esse prédio, enfim, tudo isso aqui fica ocioso o dia todo dia, só serve 3, 4 vezes na semana, 2 horas da noite para ter culto, E o restante do dia? Essa estrutura toda, ela fica ociosa? Não, a gente não pode ter esse desperdício. E as pessoas que aqui congregam, os profissionais,
A gente tem profissional, a igreja pode ser menor do que for, ter lá 50, 60, 100 membros, mas lá você tem profissionais da área da saúde, né? Você tem da área da educação, enfim, você tem muitas pessoas que poderiam estar incluindo, né, na sua vida também o voluntarismo, a questão de ofertar lá, por exemplo, você tem aqui uma estrutura, a gente chama aqui de estrutura arquitetônica, você tem um espaço, salas adequadas, né? E aí você poderia, de repente, ter um atendimento de um advogado, né? 2 vezes na semana, 1 vez na semana, que poderia atender gratuitamente aqueles que não têm condição de pagar. Só dei um exemplo, a gente citou tantos exemplos aqui, nas aulas aqui, né? Então é nesse sentido, da gente entender o local, essas demandas locais, as regionais e as nacionais, que a gente precisa entender que a igreja brasileira, ela precisa afetar. Nós somos 50 milhões de evangélicos, é muita gente, amado. Se a gente não trabalhar nessa consciência, nós vamos ser 60 milhões, 70 milhões, 100 milhões, e não vai mudar muita coisa no nosso país. Por quê? Porque muitas vezes a gente ensina que a nossa vida, ela não diz respeito em nada aqui nessa vida e só na eternidade. Então a gente trabalha muito o evangelho na cabeça dos irmãos, que a nossa vida, ela é para a eternidade. Então você resume as atividades religiosas dentro de um templo, né? Até as pessoas se engajam, muita coisa que é feita, e isso também é importante. A gente não está falando que essas coisas não são importantes. Só que se a gente não equilibrar as coisas, a gente, o que vai virar? E o que nós estamos virando como movimento religioso? Pessoas se preocupam consigo mesmo. Gente que não está nem aí para as dificuldades daqueles que estão aí padecendo. E muitas vezes são os nossos irmãos. E a gente vai criando essa mentalidade egoísta, religiosa, né, que a gente não se importa com as necessidades básicas da vida das pessoas. E Tiago, nós estudamos Tiago dizendo, calma aí, não é assim você vê um irmão necessitado, você fala para ele, vai em paz, Deus te abençoe. Fé sem obra, ela é morta, não faz sentido, não é, amados? Então é nesse sentido que a gente precisa estar, nessa direção que a gente precisa estar caminhando, tá? Então ter ciências de que há pecados individuais, nacionais e estruturais. Por que a gente fala isso? Que há pecados individual, pecado nacional e estrutural. E Deus irá cobrar nessas 3 esferas o pecado. O pecado do indivíduo. Nós pecamos individualmente, o indivíduo, a pessoa. Nós temos diversos pecados, os que nos afetam diretamente, nos afetam os outros também, né? E aí você tem o nacional. Deus cobrará também dos governantes a responsabilidade. Então olha só, amados, a gente tem hoje em dia um número muito maior de cristãos envolvidos na política, no governo, né? Você tem aí prefeitos que se declaram cristão, pelo menos se declara, né? A gente se declarar, isso é outra história, mas enfim, se declaram. Tem um livro muito, muito, muito interessante que eu sugiro para que vocês possam comprar e ler. O título é assim, e se Jesus fosse prefeito? Já pensou? E se Jesus fosse prefeito da nossa cidade? Como seria a prefeitura? Olha que coisa interessante, né? Como Jesus agiria? Quais seriam as medidas de Jesus na gestão de uma cidade, de uma escola, de um posto de saúde? Veja que coisa interessante. E a gente discutiu em todas essas aulas, eu estou só revisando algumas coisas aqui, né? Sobre a preocupação de Deus em todas as áreas da vida, mas Deus não está se preocupando só com a minha alma para a eternidade. Isso é o principal. Mas enquanto a gente não vai para a eternidade, Deus, a Bíblia, ela tem abordagens e propostas para todos os aspectos da nossa vida, né? Então a gente não pode cair nesse erro que é só a alma. A gente falou daquele pacto de Lausanne em 1974. Os líderes mundiais na época, né, 2.700 líderes, se não me falha a memória, foram reunidos, representando quase todos os países do mundo na época. E aí a proposta foi pensar o que a igreja evangélica deveria abordar na sua pregação, né? E aí chegaram à conclusão, tem que abordar o evangelho todo para todo homem em todos os lugares. E a gente discutiu o que é o evangelho todo. Aí a gente falou sobre essa questão, o evangelho todo não é só diz respeito à questão da alma do ser humano para a eternidade, mas também das questões desta vida enquanto aqui estamos. Porque aí eu dei diversos exemplos bíblicos para vocês, né?
sobre Jesus, por exemplo, quando curou uma mulher, não só foi a cura em si, não só foi o milagre em si. Essa mulher foi restituída a um convívio social. A dignidade dela foi restaurada, né? O leproso lá da mesma forma também, em Marcos capítulo 1, verso 40, ele não só foi curado, não só houve um milagre em si, mas Jesus demonstrou um afeto humano, né? O toca. Então você tem esses aspectos humanos, né? Esses aspectos do cotidiano, essa fé que é exercida nas coisas mais básicas da vida, amados. Essa espiritualidade que tem que se materializar. Não é o crente do monte apenas, né? É o crente quando desce dessa realidade. Não é o crente só das vigílias, dos templos, é do dia a dia, no trabalho, na vizinhança. Então, essa abordagem completa, tá? E o pecado estrutural também. Então, há pecados individual, há pecados aqui nacional e há pecados estrutural. O que a gente fala por pecado estrutural? São essas estruturas sociais que são injustas, que dão acesso, por exemplo, a poucas pessoas àquilo que é de direito de todos. E a gente, como igreja, nesse contingente de 50 milhões, né, nessa estrutura que nós temos aos montes, tem igrejas aí que são assim, construções absurdas, de milhões de reais. A gente está falando de uma igreja, né? Como eu falei, em São Paulo eu conheço muito bem, lá tem as megas igrejas, então você tem igreja lá que custou 10 milhões para ser construída. 15 milhões, 5 milhões, o prédio. Imaginem que a manutenção mensal de água, luz, funcionário é 150 mil reais. Aí a gente fica pensando, todo esse volume de dinheiro, todo esse elefante branco não vai contribuir em nada no seu entorno? E eu estou falando de regiões, por exemplo, né, do Brás, do Bresser, lá que são regiões de São Paulo, onde você tem um número muito grande em volta, né, nesses bairros de cortiços, você tem muitos refugiados lá haitianos, você tem trabalho escravo lá de bolivianos, nesses contextos, você tem muitos moradores de rua. Esses dias aí que eu estava me atualizando, acho que eu passei para vocês um número não tão atualizado, né? Parece que hoje na cidade de São Paulo tem 27 mil pessoas em situação de rua, 27 mil, e vai crescendo, e não é adulto, amados. Eu cansei de ir na madrugada lá, até com a minha esposa, nós fomos também, ela participou de algumas vezes, onde a gente encontrava uma família inteira dentro de uma barraca, no meio de uma avenida assim, ó. Criança, bebê, uma família toda, né? Frio enorme. Então você vê assim, é um negócio assim que você fala, não é possível que a gente não vai fazer nada. Não é só sopa, não é só um cobertor, não é só roupa, é achar um meio de devolver a dignidade para esses seres humanos, amados. Mas nem cachorro deve ficar na sarjeta, imagine um ser humano, uma família, né? Então a gente precisa atentar para essas questões aí, tá? E aí o que eu quero falar hoje com vocês, mais detalhadamente, são 4 questões aqui, ó. Violência contra as crianças, violência contra as mulheres, acolher párias da sociedade e abordar temas relevantes. Esses 3 pontos aqui que eu quero hoje abordar, tá? Só foi uma revisão e introdução da aula até aqui. Meio longa, né? Mas vamos lá. Então, violência contra crianças. Nós precisamos estar como igreja trabalhando isso. Porque a gente pensa assim, mas o que a gente tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque isso está dentro das nossas igrejas, né? Então a gente muitas vezes a gente cai nesse engano que a gente vive numa bolha e a nossa vida e os crentes, eles não cometem esses pecados, né? Então antes nós tínhamos, paz amada, bem-vinda, antes tarde do que nunca, glória a Deus que chegou. Vou até tomar mais um gole de água aqui que eu estou animado agora. E é bom que já chega a sentir na presença, né? O calor, né, irmão? Por causa das escadas. Então, amados, o que acontece? Nós temos uma necessidade de abordar, de falar sobre essas questões, né? Então, como eu disse, as nossas mensagens, muitas vezes o que nós tratamos dentro das nossas igrejas, são questões muito de gueto, muito de clubezinho, sabe? Parece que a gente vive alienado, parece que a gente vive num outro mundo, né? E aí a conta vai vindo, os boletos
vão chegando em casa vencido ainda, que a gente deveria ter pago muito antes. Aí nós não vimos isso antes, ou pelo menos nós não tínhamos esse volume dentro das nossas igrejas. Nós não tínhamos muitos casos de homossexualidade dentro da igreja, divórcio entre cristãos era mínimo, era muito pouco, violência doméstica você tinha também bem reduzido. Esses índices nós tínhamos aí fora da igreja. E os que tinham, os poucos, eles eram assim, panos quentes em cima, vistas grossas e ninguém tratava o assunto. Né? Ninguém abordava essas questões. Só que como a gente foi crescendo, como a gente foi se avolumando, como pessoas vieram para a igreja aos montes, também foram surgindo essa realidade que sempre foi a realidade da vida do ser humano. Né? Então, assim, resultado de falta de discipulado, muitas pessoas frequentando a igreja, pouca conversão, pouca instrução a respeito desses pontos, criação de filhos. Quantos filhos de crentes que eles não permaneciam no evangelho? Não é só sair da igreja. Eles, assim, viravam de tal forma os seus valores que falam, não é possível, como que a pessoa foi criada num contexto de igreja, seus pais, muitas vezes obreiros, pastores e tudo mais, e o que aconteceu com esses meninos? Porque era negligenciado muitas vezes a educação das crianças, né? Então, casos de pedofilia dentro da igreja protestante e católica. Eu vou trazer um dado aqui que eu achei muito espantoso, né? Mas no final aqui, se Deus quiser, eu passo para vocês. Então, violência contra as crianças, né? A visão sobre a criança nas culturas. Veja bem como esse negócio é muito problemático, amados, porque a gente desconsidera que nós estamos inseridos dentro de uma cultura, né? Não foi aqui não, foi no outro curso de segunda-feira que a gente teve uma matéria lá, Igreja e Sociedade, bem parecida, mas é uma coisa mais complexa que a gente tratou lá, né? Mas o que eu abordei lá foi que muitas coisas que nós ensinamos como doutrina é apenas uma cultura, não é ensinamento bíblico, né? A gente mata, a gente morre, a gente exclui, a gente briga, a gente disciplina por comportamentos que são culturais e não são pecados, biblicamente falando. Então nós estamos dentro de uma cultura e a gente precisa, inclusive, combater tudo aquilo que é cultural e é contra a palavra de Deus. A cultura em si não é boa nem é má. Não existe uma cultura bíblica, por assim dizer, né? Então você tem, por exemplo, cristãos na China, eles têm comportamentos diferentes. Você tem cristãos lá na Alemanha, eles têm comportamentos diferentes. Você tem, imagina só um homem de saia vindo para a igreja, mas na Escócia vai. Não é? E está tudo certo. Então são questões culturais e a gente precisa entender a cultura e identificar o que na nossa cultura aquilo não reflete o evangelho. E aí a gente precisa combater aquilo. E aquilo que reflete o evangelho, deixa lá, está tranquilo. São questões periféricas, né? Ou melhor, que o evangelho não tem nada a dizer a respeito daquilo. As pessoas ficam querendo adaptar o evangelho, as escrituras, né, a interpretação com a mente que ela tem, às vezes da igreja que ela congrega, né, porque cada igreja também vai formando aí umas paranoias na cabeça do povo, vai formando umas tradições que, como Jesus disse, são tradições de homens e não tem nada a ver com doutrina bíblica. Então irmão, dá um trabalho, hein? Dá um trabalho grande a gente conversar depois que a pessoa já foi formada, né? Então a dificuldade que muitos de nós têm de ouvir uma coisa diferente e, no mínimo, considerar. A gente já rejeita. A gente já fala, não, isso aqui não. Mas como não? Tá, mas só porque é diferente? Então eu não posso considerar que o que eu ouvi, ainda que foi 10 anos, pode estar errado? Né? E a gente muitas vezes não se debruça diante da palavra de Deus. A gente abraça aquela tradição de tal maneira que a gente tem aquela tradição como verdade de Deus e não é. Vou dar um exemplo bem simples mesmo, rapidinho, sobre tradição. Não sei se eu falei com vocês em outra ocasião, eu lembro que nessa turma eu falei sobre isso, né? Que é assim, tinha uma mulher, casou, novinha, um casalzinho lá, e ela fez um bolo, primeira vez, né? Fez um bolo lá e cortou um pedaço do bolo, deixou de lado e serviu. O marido olhou assim e achou esquisito aquilo, né? Por que ela fez aquilo? Mas não falou nada, né? Novinho de casado, não vai questionar muita coisa, fez o primeiro bolo, tá tudo certo, né? Segunda vez ela fez a mesma coisa, fez o bolo, cortou um pedaço do bolo, deixou de lado e serviu. Ele, não é possível, o que está acontecendo? Terceira vez fez a mesma coisa, aí ele não aguentou. Falou, meu amor, por que você faz isso? Por que você faz o bolo, corta um pedaço, deixa de lado e serve o resto? Pô, não sei.
minha mãe sempre fez assim. Liga para tua mãe então, vamos descobrir por que ela fazia isso. Ligou para a mãe e disse: mãe, por que a senhora, toda vez que fazia um bolo para a gente, cortava um pedaço, deixava de lado e servia o resto? Ela disse: minha filha, eu não sei, tua avó sempre fez isso. Aí vai ligar para a avó, né? Ligou para a avó, disse assim: vó, por que a senhora, quando fazia um bolo, cortava um pedaço e aí servia para minha mãe, minhas tias, meus tios? Fala, minha filha, deixa eu te falar. Quando a gente casou, eu e o seu avô, a gente era muito pobrezinho e eu tinha uma forma que ela era grande, era a única forma que eu tinha. E o prato que eu tinha para servir, ele era menor do que a forma. Então eu precisava fazer o bolo, cortar ele, deixar um pouquinho de lado e servir aqui porque eu cabia no prato. Percebam, uma geração foi repetindo o comportamento, mas não fazia sentido mais. Então o que acontece muitas vezes, amados, é isso. A gente vai repetindo falas, ideias, comportamento, mas não faz sentido. Porque isso era uma tradição de comportamento cultural. Mas as pessoas, não, isso aqui é de Deus, isso aqui, e não tem nada a ver, a gente não pode confundir as coisas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é essa cultura que nós estamos inseridos. Eu dei essa volta toda só para falar a respeito das crianças. A visão hebraica das crianças, a visão grega das crianças e a visão aqui ocidental, né, ocidental que faz parte da nossa. Então, por exemplo, na visão dos hebreus, né, lá dos tempos bíblicos, sobre as crianças, elas não eram consideradas. Lembra que Jesus, quando as crianças vieram até Jesus, os discípulos falaram: não, vai incomodar o mestre, não. As crianças não tinham valor mesmo. Elas não exercitavam a religião. Na cabeça deles, não era diante de Deus assim. A criança, sabe, desvalorizada. A partir de 12 anos, quando o menino passava pelo ritual chamado de Bar Mitzvah, aí sim era considerado uma pessoa importante, né, a ser considerada, e aí sim, mas antes disso não. Então olha só, isso é visão cultural, não é bíblico, tanto é que Jesus corrige, diz: não impeça os meninos de vir até mim não, dos tais é o reino de Deus. Então só para a gente ver que até os discípulos de Jesus, até o povo ali, o povo chamado povo de Deus, eles tinham culturalmente algumas distorções. Os gregos, eles também não consideravam as crianças como sendo importante, chamavam de infante. Quem eram os infantes? Aqueles que não falavam, aqueles que não conseguiam argumentar, porque os gregos tinham essa questão muito forte do argumento, né, da filosofia, do conhecimento. As crianças eram infantes, não podiam falar. Assim, não tinha a capacidade intelectual, esse é o sentido, não é que não falava porque não falava, né? Mas a questão é, esse é o infante, o infantil, a criança, também desvalorizada. Só para vocês entenderem, amados, na cultura grega, isso se estendeu também para os romanos, né, em certa medida, houve a eugenia. Toda criança que nascesse defeituosa matava. Isso era legal, não tinha problema nenhum. Olha só que coisa perigosa, né? Algumas é cultural, tá vendo? No Brasil, isso aí. No Brasil. Exato. É por isso que eu falei para vocês, a gente precisa identificar na cultura. Se a gente vai na Índia é o seguinte: as meninas, elas são mutiladas, são cortado o clítoris delas, para que elas não sintam prazer. Isso até hoje permanece. Na África tem, acho que na Nigéria também. Sim, em muitas culturas. Se o homem morre, a mulher é enterrada viva. Isso é em muita cultura hoje, a gente está falando de hoje. Isso é legal, amados. Legal no sentido não legal. É legal pela lei, nesse sentido. Não, é legal não passar, então, né? Porque você vai morrer, você vai ser enterrada viva. Então, mas vocês percebam, né, as questões aqui que a gente precisa identificar, combater. E aqui isso então eu falei da cultura judaica, né? Estou falando daquilo que é distorcido, né? Na cultura grega e romana e na cultura ocidental, que diz respeito à nossa, por exemplo, as crianças, elas não são valorizadas porque elas não produzem, não geram capital. E na nossa sociedade capitalista, quem não tem valor é quem não gera capital. Por que os velhos são um peso para a sociedade? Porque eles só sugam. Não é que suga, né? Porque o Estado tem que estar sustentando eles. Mas eles dedicaram a vida deles. Só que o Estado não vê isso. O Estado só vê que são um número que agora está sendo um custo.
Então os velhos e as crianças não são importantes na nossa cultura. Fala, André, mas ainda bem que a gente é crente e a gente é diferente, né? Será? Como que a gente trata as nossas crianças? Como que nós pais tratamos nossas crianças? Nós evangélicos. Será que a gente respeita de fato como deve ser respeitado? Será que a gente trata um adulto igual trata uma criança? Na dignidade, no respeito, no tratamento? Será que eu gritaria, por exemplo, com um adulto? Difícil, né? Na igreja a gente fala assim, não, fulano é humilde, né? É humilde porque... eu sei lá, eu sou desconfiado com algumas questões. Eu acreditaria que a pessoa é humilde se ela estivesse conversando com uma criança, viesse um adulto para interromper, e eu falo, não, calma aí, eu preciso dar atenção aqui que eu tô... É uma questão até de educação, né? Você está conversando com uma pessoa, você não vai deixar uma pessoa aqui para falar com a outra, assim, né? Virar as costas. Com as crianças a gente faz isso, sem cerimônia. Com o adulto a gente não faz isso. Olha que coisa curiosa. O que isso mostra, amados? Que a criança para nós não é importante. Vem, amada, antes tarde do que nunca. Estou me alegrando demais, vou beber outro gole d'água. Cada um que entrar aqui eu tomo um gole d'água. Minha esperança é tomar uma garrafa. Então o que acontece? A gente precisa entender, amados, que as crianças, elas devem ser protegidas, dada a atenção, isso precisa ser ensinado nas nossas igrejas. E nós precisamos ensinar os pais a criar os filhos. Então a gente está falando o quê? De missões urbanas, não é isso? Como a igreja deve interferir? Deve interferir nesse sentido, familiar. Então nós precisamos combater todo esse desmando e essas questões que estão desestruturando a família aí na sociedade e infelizmente dentro da igreja me parece que os índices são muito parecidos, né? Se não são iguais. Nos Estados Unidos o negócio já está feio. Nos Estados Unidos os índices na sociedade, na igreja, não fazem diferença alguma. Não faz. Violência doméstica entre cristãos é a mesma porcentagem do que entre os não cristãos. Ó, adultério entre não cristãos e cristãos não tem diferença nos índices, não tem nos números. Drogas, vocês acreditam que drogas, uso de drogas entre família cristã, filhos de família cristã e filhos de quem não são também não faz muita diferença, ou seja, só para não falar de outros mais, a igreja nos Estados Unidos, grande parte da igreja evangélica protestante dos Estados Unidos, não tem diferença dos seus valores, dos seus princípios, do que aqueles que não são, não se declaram evangélicos. Então a igreja nos Estados Unidos é muito parecido com a sociedade. E o Brasil está caminhando para a mesma coisa, Marcos. Para a mesma coisa. A gente precisa ter muito cuidado aí em olhar, né? Então, violência contra as crianças, a gente precisa abordar essas questões aí. Violência contra as mulheres. A gente sabe que nós temos uma cultura machista mesmo, né? Isso é tão louco porque a gente reproduz sem se dar conta. E a gente acha que isso é normal. Por exemplo, olha a cultura que nós temos lá no Islã. O homem, ele pode ter diversas mulheres, está tudo certo. Né? Certo. Na Índia, por exemplo, o homem tem direito de fazer com a mulher o que nós falamos aqui. A gente tem um contexto, aquele muito famoso do Islã lá, não sei se foi no Egito, no Oriente Médio, aquela Malala, né? Foi isso mesmo, né? Então, as mulheres eram proibidas de tirar carta de motorista, estudar, votar. Até no Brasil, há décadas atrás, a mulher não tinha direito de votar. São conquistas que nós tivemos, não é? E a gente percebe, amados, que essas conquistas sociais, elas vieram em grande parte por meio de cristãos. A luta contra o racismo, um pastor batista, Martin Luther King Jr., não é? Os direitos humanos lá de 1948, cristãos que elaboraram aquilo lá. São hoje os direitos, a ONU, né, que surgiu em 1948, aí já elabora a questão dos direitos humanos e tal. Tudo isso são cristãos. Então a igreja deve interferir. Porque a gente vai esperar de quem, amados? De quem não é discípulo de Cristo? Difícil, hein? Né? Se até nós somos negligentes, omissos, muitas vezes covardes, e não damos atenção, imagina aqueles que não têm a verdade em seus corações, o Espírito Santo em sua vida, a libertação de si mesmo. Imagina. Então a gente precisa entender essa questão de combater o machismo. E a gente vai ver algumas questões aqui.
interessante. Em 2020, ou seja, ano passado, foram registradas mais de 105 mil casos, denúncia de agressão à mulher. Isso é registrado, porque a grande parte não é registrada. Então isso aqui pode duplicar e triplicar esse número. 105 mil, amados. 105 mil. Você sabe o que é isso? 105 mil. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5 alunos aqui, né? Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou pedir para, na sequência assim, a Aline, depois o Henrique, depois a Meliane, depois o Alberto e a Mamali, tá? Vocês, é só fazer uma contagem, não vou constranger ninguém a nada não. Só contar do 1 ao 12. Aí quando um parar 12, o outro começa. 1, 2, 3, entendeu? Tranquilo? Então Aline, Henrique, Eliane, Alberto e a Mali, tá bom? Começa aí no 1 ao 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma mulher sendo agredida. Já demorou, Henrique. Vamos lá, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. outra mulher sendo agredida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Outra mulher sendo agredida. Vamos lá, Alberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Outra mulher sendo agredida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em 1 minuto, 5 mulheres foram agredidas. Em 1 minuto. A cada 12 segundos, uma mulher é agredida. Esse é o número registrado, amados. Isso aqui é que é denunciado. E a gente sabe que a maior parte não é. Então pode colocar aí 4 segundos, 5 segundos. Isso parece um negócio, sim, até fantasioso, né? Mas é isso. Cada 4, 5 segundos uma mulher está sendo agredida no nosso país. Muitas vezes, a grande maioria, 90 e tantos % aí, pelos seus cônjuges, seus esposos. Olha só, amados, que coisa absurda, não é? Eu não estou falando nem das mortes, hein? Estou falando da agressão, né? Mas vamos lá. A gente precisa falar aqui sobre os tipos de violência, né? Que se tem. Então a gente vai falar sobre as violências estruturais, tá? A social e a religiosa. Só que a gente pensa em violência o quê? Agressão física, não é? Então olha como é cultural, olha como a gente precisa trabalhar isso dentro das nossas igrejas, em nós, porque quando a gente aceita o Evangelho, muitos de nós, né, que viemos de contextos não cristãos, né, então adultos inclusive e tudo mais, nós recebemos heranças, né, culturais dos nossos pais e tudo mais. Então nem sempre a gente veio de uma família funcional, onde tinha lá um esposo que respeitava a esposa, uma mãe, né, dos moldes cristãos e tudo mais. Então a gente é afetado por isso. É por isso que a gente precisa entender que a igreja evangélica tem a função de estar reeducando a pessoa que aceita Cristo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nós precisamos ensinar o que é um casamento, a gente precisa ensinar o que é uma criação de filhos, a gente precisa ensinar qual é o papel do homem no lar, o papel da mulher no lar, porque nós temos o machismo e a gente tem o feminismo. Ambos são extremos que são antibíblicos. E quem é que vai corrigir essas coisas? A sociedade não é. O que a gente vê é uma loucura, um negócio terrível. É o machismo de um lado e o feminismo do outro, os seus extremos. É a igreja com equilíbrio que precisa resolver essas questões. E a gente vê muitas vezes pastores, ensinadores, homens machistas usando a Bíblia, inclusive para reforçar o machismo. Não é? E aí eu coloquei essa questão, no mínimo 5. A gente pensa na física. Então, quando a violência física ela é cometida, é porque antes já veio a psicológica, a verbal. Não é? Então a gente não tem essa cultura machista que o homem manda. E se ele não mandar, meu irmão, ele vai de algum jeito, dar um jeito para a mulher obedecer. É no grito, é na imposição, é na ameaça, porque o homem já tem essa postura opressora por natureza. O homem já é, estou falando do instinto do macho, do homem. Já é essa postura mesmo que ele é violento sem ser violento.
né? Pode até não bater, mas verbalmente, psicologicamente, ele oprime, tem esse poder, essa capacidade. Não, a mulher ela pode ser briguenta, a mulher pode ser rixosa, a mulher pode ser, né, rodar a baiana, como diz aí, mas ela nunca vai conseguir ser como um homem na capacidade de oprimir. Nunca. Nunca. Né? Raríssimas exceções, mas assim, o homem que tem essa capacidade. Então, antes da física, a gente tem a psicológica e a gente precisa trabalhar muito essa questão aí, tá certo? Nós todos, porque nós recebemos essas heranças, amados. E precisa ter muito cuidado com esse negócio. Então, você tem a violência física, a psicológica e a patrimonial. O que é a patrimonial? É quando o homem, ele não supre uma necessidade básica da sua esposa. E aí vai a ameaça. O homem muitas vezes é o arrimo de família, é o que gera renda, né? Então ele fala, não, eu compro se eu quiser, dou se eu quiser. Ou então, de alguma forma, ele negocia aquilo, né? Tem casos aí absurdos que eu não quero nem mencionar. Como a mulher tem também as suas questões de manipulação, e ela usa algumas questões para manipular o homem, só que ele oprime, não é que ele manipula, ele oprime mesmo. Fala, quem manda aqui sou eu, quem trabalha aqui sou eu, o dinheiro é meu. Então, são violências, e essa é violência patrimonial. O carro é meu, isso aqui é o que comprei, você não faz nada, né? Eu que trabalho aqui. Você fica aí sem fazer nada o dia todo, como se criar filhos, cuidar da casa. E se não fosse, eu não aguentava, irmão. Eu vejo minha esposa lá todo dia, meu Deus do céu. 2 meninos e eu também, né, que cuida. É porque lava roupa, faz comida, né? Não estou falando dos cafuné do cuidado, não. Estou falando das questões mesmo do dia a dia, do cotidiano. O trabalho, mano. Fui lavar um banheiro ontem lá, o negócio já foi meio, já suei no canto da orelha. Eu falei, meu Deus do céu. E ela faz isso anos a fio, não tem aposentadoria, né? Então, fisicamente, isso é um desgaste muito grande. E a gente, homem, ainda fala assim, essa mulher não faz nada, não trabalha, não faz nada, meu Deus do céu. Põe o homem lá um mês no lugar da mulher, eu duvido se aguenta. Pode ser um pedreiro, o cara que trabalha duro lá, braçal, mas põe no cotidiano lá, o negócio é brutal, como diz o outro, né? Então, você tem a violência patrimonial, onde o homem, ele, por muitas vezes, né, ser quem gera renda, ele oprime dessa forma. Você tem a violência sexual, amados. Como eu disse que muitos homens usam a Bíblia até para reforçar o machismo, tem uns que pegam alguns textos lá totalmente descontextualizados, para falar, a mulher não pode negar não o sexo para o marido, né? Então, o marido não respeita muitas vezes, isso é violência sexual. Há casos de estupros. Estou falando de casados. Estou falando de cristãos, amados. Então, é uma violência também, né? Fora que o homem muitas vezes é bruto, no sentido da questão mesmo do ato sexual, né? E o homem a gente já sabe que não precisa de muita coisa, a mulher não. Então, assim, o homem muitas vezes, eu estou falando de cristão, como não foi ensinado, né? Como não foi corrigido muitas questões, ele tem essas posturas. Eu estou me referindo tudo isso aqui dentro da igreja, só para a gente entender qual é a gravidade do negócio, tá certo? Então a gente precisa trabalhar isso. Então, violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral também. São 5 tipos de violência. A física é o que a gente constata. E o resto, que muitas vezes vem antes, que não é visto e que nem a mulher se dá conta muitas vezes. Não, meu marido nunca me bateu. Nunca bateu. Mas e essas violências que ele comete? A mulher muitas vezes nem se dá conta. E a gente precisa trabalhar todas essas questões também. A gente está falando de aquilo que é problema da cidade e nós estamos falando o que a igreja deve fazer nessa questão. Nós assistimos, faz o quê? 2 meses, 3 meses, meu amor, que a gente assistiu lá o Made, né? M-A-I-D. É uma série. Eu sugiro para que vocês assistam. Alguém já assistiu ou não? Assistiu, Roberto? Já assistiu? Então, anotem M-A-I-D. É uma série. Você na Netflix, né? Então assistam, é um negócio assim muito, mas muito interessante. Prestem atenção no filme, os detalhes, vocês vão ver como é esse processo todo aí. Os Miseráveis lá, né, que eu indiquei. Elefante Branco, ninguém assistiu. O negócio aqui é tão bom que sai aqui com entretenimento, amado. É cultura, é teologia e ainda é programa pro final
da semana, né? Com pipoca e tudo. Mas esse é MAID, tá? M-A-I-D. Então assistam que vocês vão, com certeza, identificar lá e entender esse processo todo. Eu não quero trazer algumas estatísticas aqui. Lá em São Paulo, na região norte, lá Campo Limpo, região sul. Campo Limpo tem uma ONG lá que foi criada, isso aí já faz bastante tempo, deve fazer uns 7, 8 anos ou mais. Mulher que Vive, né? Se não me falha a memória. Dá um Google lá que vocês vão procurar, Mulher que Vive. Ela foi criada a princípio por mulheres cristãs, mas foi constatado, né? Porque o intuito não era atender mulheres cristãs, atender as mulheres com casos de violência doméstica. Só que foi constatado que mais de 75% dos agressores eram pastores. Ou seja, as mulheres também, mulheres cristãs, né? E não é São Paulo e não é essa ONG. No Rio de Janeiro, essa semana, eu estava até ouvindo com a minha esposa, a gente nem acabou de ouvir totalmente, mas eu tinha ouvido uma anterior também, e da mesma região, Rio de Janeiro e tudo mais. 85%, 84,7%, 85% das mulheres agredidas cristãs também. Seu esposo, cristão. Então a gente está falando desse contexto dentro de igreja. Olha só, a gente não deve abordar esse tema, amados? Isso não deve ser a pregação de domingo? Isso não deve ser pauta de palestras, de reunir os casais lá, os homens e tudo mais, e dar esse suporte, né? Não vou contar detalhes aqui, que é muita coisa, e isso deve ser abordado justamente. A proposta que eu trago para a gente hoje aqui é essa, que isso seja feito dentro das nossas igrejas, que a gente traga esses temas, né? Então a gente falou de crianças, violência contra a criança, pedofilia, né? Desvalorização da criança. A gente entender, amados, que o filho não é nosso. Biblicamente, o filho não é nosso. Os filhos são de Deus, antes que seja nosso. Deus nos emprestou para que a gente crie esses meninos e essas meninas na demonstração, na disciplina do Senhor. E eu não posso projetar a minha frustração nos meus filhos. Eu não fui, agora meu filho vai ser o que eu não fui. Se não foi, sinto muito. Nem nessa vida e nem na outra. Não tem reencarnação, então já era, né? Quando a Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar e que ele é flecha na mão do valente, é que a gente atira esse menino para uma direção que Deus tem para esse menino. Então eu não crio meu filho como eu quero, eu crio o meu filho, né? Não sendo meu, porque é de Deus. Aí eu preciso saber o que Deus tem na vida desse menino, dessa menina. Eu não tenho direito sobre esse menino, ele não é meu, vou ter que dar conta, e o casal vai dar conta diante de Deus dessas crianças, que nós chamamos de nossos filhos. Não são nossos filhos, são filhos de Deus, e a gente não tem direito de fazer o que quer deles. Então, se eles são de Deus e mais semelhança de Deus, e Deus tem um projeto para cada um deles, a gente precisa dar recursos para que esses meninos cheguem lá, né? Deus cobrará de cada um, de pais cristãos principalmente, o que eles fizeram com os filhos de Deus. É muito sério esse negócio aí, tá? A paternidade, ela é o ministério mais espiritual, mais importante da Bíblia Sagrada, da vida espiritual, do reino de Deus. Não há, amados, ofício mais relevante do que pai e mãe. Não há. Deus confiou o seu povo a Moisés. Deus confiou o reino de Israel a Davi. E tem um homem que é mais importante do que Moisés, do que é Davi. Sabe quem? José. Porque Deus confiou o seu filho. Quem vocês acham que é mais importante? Moisés, Davi ou José? Quem que você confiaria o seu filho? A pessoa que você mais acha importante. Dá mais crédito a ela. Confia nela. E foi José. O que José fez? Foi um pai. Ele de fato reconheceu: esse filho não é meu, mas é meu. Ele assumiu como seu, né? E eu acho interessante que quando Jesus, com 12 anos, quando José foi procurá-lo lá, que se perdeu, aí ele disse assim: mas vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu pai? Eu imagino José ouvindo um negócio desse. Aquele menino que ele criou até ali, 12 anos. Meu pai, esse menino não é meu mesmo, mas eu estou criando ele com todo amor, com todo zelo, com certeza, amado. José, o homem piedoso que era, né? Esse homem mais importante da Bíblia, mais do que Abraão, Isaac, Moisés, como eu disse, Davi, o José é o mais importante da Bíblia. E o ministério mais relevante é o de pai. Tanto é que Deus se identifica
Deus se apresenta, Deus quer ser chamado de Pai, acima de todos os outros títulos que nós vamos dando a Ele. É um ministério muito mais importante do que o pastorado. E o pastorado não pode ser exercido se o cara não é um pai, disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, não é? Quer ser pastor? Se não for pai, não serve. Então a gente precisa atentar para essas questões aí familiares. E aí quem sofre mais, amados, nesse contexto? Os vulneráveis. E quem a gente diz que são os vulneráveis? Lembra do quarteto? Dos vulneráveis? Órfão, viúva, pobre, estrangeiro? Né? A viúva inclui a mulher, não só a mulher que não tem marido, mas a mulher em si. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, você tinha leis que ela protegia as mulheres e as crianças. Dei um exemplo para vocês que foi assim, Moisés escreveu lá, que quando houver um caso, que dois homens estão brigando, a mulher vai lá, a mulher grávida, gestante, vai apartar a briga, e o homem fere a mulher, ele vai ter que indenizar a mulher por esse ferimento. Não fez nada com o bebê, vai pagar a multa. Se a mulher abortou por causa da agressão do homem, ele morrerá, vida por vida. Quem Deus está protegendo? O vulnerável, que é a criança. É por isso que aborto também é uma coisa que a gente deve discutir. E a gente não fala sobre essas coisas. A gente não fala sobre criação de filhos, conjugalidade, aborto, violência doméstica. Olha só. Então, tudo isso que é relevante, que a Bíblia ela tem uma resposta, a gente não fala. E a sociedade está falando com os seus parâmetros, que não são os parâmetros de Deus. Então, a gente está sendo negligente, se acovardando e deixando que as pessoas que não têm critério nenhum resolvam essas questões. E depois a gente fica reclamando que o diabo está furioso, perseguindo a igreja, fazendo lei, mas a gente está acovardado numa caverna, se defendendo. Do que, se nós deveríamos estar, na verdade, atacando, nesse sentido. Positivo, claro, né? E acolher as párias da sociedade. Terceiro ponto aqui, ó. Quem que eu estou me referindo aqui? Bom, não falei de racismo, né? Ih, irmão, tanta coisa. Racismo dentro da igreja, vocês acham que tem, que existe? Claro que tem. Lógico que tem. Sem dúvida. Nós precisaríamos, como eu falei, o pastor Martin Luther King Jr., baptista, né? Foi ele quem fez aquela revolução toda dos direitos civis nos Estados Unidos por causa dele. A nação mais racista que havia, e ainda há, até hoje existe igreja de negros e igreja de brancos, ainda hoje existe. Olha só. Antes era uma questão muito mais intensa e você tinha todo o Estado, né, que também dava apoio aos racistas. Você tinha a famosa Ku Klux Klan, né, que eram cristãos que matavam os negros porque eram racistas. Olha que absurdo! E você tinha, de fato, o grande avivamento da Rua Azul, em 1904, aconteceu com Charles Parham. Por quê? Porque ele era cristão e ele quis estudar no seminário, né, cristão, só que era negro, não podia. E ele assistia às aulas assim, ó, tava aqui o pessoal aqui, só os brancão, né, os crentes brancos, e lá fora, a porta só com a fresta assim, ó, ele ficava olhando de fora, ele não podia entrar na classe. Os irmãos não admitiam que outro irmão preto participasse com ele. Até hoje você tem igrejas, como eu disse. Olha que absurdo. Então, como que a gente consegue gerar uma mentalidade dessa? Fala, André, mas era ruim mesmo. Era não, continua sendo, amados. Só que hoje é velado. Só que hoje não é crime hoje, né? Só que nas falas, no comportamento. Eu vou dar um exemplo. Aqui mesmo, vai. Eu não sei aqui se é tão violento assim, né? Mas imagine aí, né? Aqui mesmo. 11h30 da noite. Você está aqui e vê lá embaixo, assim, vindo um negão grandão assim. O que você pensa? Vai me assaltar. Será que se pensa a mesma coisa se viesse lá um loirão, olhos azuis assim? Por aí a gente vai vendo que a gente ainda que não admita. E porque isso aqui é estrutural, é cultural, amados. Né? Da mesma forma que é o machismo, da mesma forma que é o racismo, da mesma forma que há outras discriminações sociais, o pobre e o rico também tem essa questão.
Então a gente precisa entender que nós estamos numa estrutura afetada pelo pecado. E nós cristãos devemos transformar isso pelo poder do Evangelho, da verdade. É oração e ação. A gente precisa falar sobre isso. Precisa combater isso nos argumentos também, na palavra de Deus, e começar dentro das nossas igrejas evangélicas, né? Então vamos lá, eu falei aqui sobre os pares da sociedade. Você quer ver uma dificuldade que a gente tem para lidar dentro da nossa igreja e receber? Pessoas homossexuais, declarada. Sim, declarada. Um travesti, um drag queen, não vou exagerar também, né? Mas assim, um homossexual que é declarado, assim, um transexual. Uma pessoa, de repente, lá que está lá com o seu silicone, um homenzão, silicone, cabelão, todo, né, montado ou montada, nem sabe mais como que... Mas a gente tem dificuldade de receber com naturalidade no sentido que é um pecador como qualquer outro. Não é? O bêbado, a gente fala, não é bêbado, dá um jeito aí, recebe e tal, e a gente consegue ainda estar numa normalidade ali. Mas se entra um homossexual, se começa a frequentar, já fica meio que um climão assim, um negócio meio, não sabe como lidar e tudo mais. A gente tem dificuldade de tratar a pessoa, de ajudar aquela pessoa que quer de fato. A gente, o máximo, consegue falar é pecado, hein? Ou é demônio, né? A gente fala, isso é o cão, aí tenta expulsar e não sai nada. Diga, amada. No caso, assim, se quando a gente for receber, quando essas pessoas, no caso do trans, né, a gente deve receber segundo aquilo que eles querem. Seja, por exemplo, um homem trajado de mulher, a gente deve tratá-lo como cristão, como homem ou como mulher, para eles não se sentirem desrespeitados, porque tem as pessoas, inclusive na minha família, que o meu primo, ele nasceu homem, mas ele é mulher, e ele não atende, não conversa se a gente trata como homem, família. Então, por isso que eu queria saber qual a forma correta da gente, como cristão, quando encontrar esse tipo de pessoa, tratar... Abordagem, o tratamento, né? Confortável para eles, entendeu? Tá. A gente acabou a aula agora, a gente volta depois, tá? Tô brincando, né? Tô brincando. Então, olha só, aí, Alberto, você que está recolhendo lá o nome, ó a bucha para você. Aí você olha assim, você vê o gogó, né? Você fala, é homem, mas, né, parece mulher. Qual o seu nome? Aí dá o nome de mulher, mas você falou, não, é homem. Mas qual é o problema? Apresenta como o nome que a pessoa deu. Que diferença isso fará? Não fará nenhuma diferença. Então, se a pessoa, de repente, não, meu nome é esse, ela assumiu que é o nome social que se dizem hoje, né? Eu não vejo problema nenhum. Não faz diferença nenhuma, meu Deus do céu. E a gente precisa entender que nós precisamos acolher as pessoas. Acolher não é aceitar e concordar com a sua prática. Mas se nós não soubermos o mínimo de acolhimento com aquela pessoa, como que a gente vai resgatar? Como que a gente vai criar vínculo, né, de amizade, de aproximação, que é o que precisa para a gente comunicar o Evangelho? Então, como que nós vamos conseguir? É por isso que a gente afasta as pessoas, por não entender que essas coisas são os detalhes que não fazem a mínima diferença, amados. E aí eu até coloquei aqui que distinguir entre tratamento e concordância das práticas. Então, assim, eu não concordo com o comportamento da pessoa, com o pecado dela, mas calma aí, eu não vou tratá-la desrespeitosamente, eu não vou desfazer dessa pessoa. Quem somos nós para tratar mal alguém, amados? Nós não podemos fazer isso. E isso não quer dizer que eu estou sendo conivente ou concordo com o comportamento e o pecado daquela pessoa. A gente vai denunciar isso, fato, não é? Só que se a gente não souber minimamente acolher e receber essas pessoas, a gente não vai ter nem condição. Por exemplo, Jesus comeu na casa de publicanos e pecadores. Os marginais da sociedade daquela época, Jesus tinha amizade. Tanto é que chamaram isso aqui amigo dos publicanos e pecadores. Você acha que Jesus se importou com isso? Ele gostou muito desse título que deram para ele. Sim. Casa de um leproso, casa de um bandido, de um corrupto, de uma prostituta. Então, só para a gente entender como Jesus lidou. Então, Jesus para nós é o modelo, né? Para como a gente deve lidar com essas questões. Jesus, ele escandalizou os religiosos. Jesus, assim, ele, sabe, os pastorzão da época, os teólogos da época, Jesus, assim, deixou eles tudo, assim,
apavorado, desesperado. Não é profeta, não é homem de Deus, porque se fosse profeta, ele não ia permitir nunca que essa mulher tocasse nele. Uma prostituta, ou uma mulher, ela era prostituta mesmo, né? Capítulo 7 lá de Lucas. Se Jesus fosse profeta, não ia entrar na casa dessa pessoa e comer com ela, porque era sinal de comunhão, inclusive, você comer com a pessoa. Então percebe como Jesus, ele é totalmente diferente de nós, amados, e que nós estamos criando estruturas dentro das nossas igrejas que são religiosas, que são tudo menos o Evangelho. E a gente não está falando, como eu disse, em ser cúmplice dos pecados. Mas se a gente não souber receber essas pessoas, como iremos tratá-las dos seus pecados? Ô Henrique, diga aí, amado. A forma que estão apresentando Jesus hoje, né? Estão apresentando Jesus como... Não estão apresentando como ele deve ser apresentado, com amor. Estão apresentando ele como uma pessoa rude, uma pessoa ruim. Às vezes você falou tudo que eu não estava pensando. Hoje eu entrei nessa conversa. Eu e meu amigo meu, que eles são de outras igrejas, não tem. Eu tento, o que eu aprendo, eu tento introduzir nele, né, para tirar ele daquela. Estão apresentando Jesus hoje como uma pessoa ruim. Aí você fala de Jesus como uma pessoa, já pensa só naquela monte de coisa ruim. Não posso fazer isso, não posso fazer tudo, não posso fazer tudo. Mas não é, mas o amor, como você falou. Eu tenho acho que uns 4 amigos que são gays também, que onde eu vejo ele, eu brinco, eu abraço, sei lá, eu não vejo diferença. Aí a gente se torna hipócrita, porque assim, a gente fala muito dos pecados sexuais, parece que para nós é o imperdoável, né? São imperdoáveis. Então, a homossexualidade, o próprio adultério, a prostituição e tudo mais. Para a gente, isso aqui são pecados assim que não tem, parece que não tem nem perdão, né? Ainda que a pessoa se arrependa, parece que não tem perdão. Um negócio absurdo. Só que a gente é tão conivente com os outros pecados e a gente aceita no nosso meio. Eu não vejo a gente sendo tão incisivo, tão moralista com fofoqueiros. Não tem na nossa igreja? Não tem gente egoísta na nossa igreja? Não tem gente insensível na nossa igreja? Não tem gente materialista na nossa igreja? Nós não temos essa membresia? Temos. Por que a gente não lida a ferro e a fogo como a gente faz com esses outros pecados? Então a gente socializa, a gente negocia. Para nós tem pecados que são... Né, não, isso aqui é pecadinho, né? É pecadinho. Então a gente não leva a sério esse negócio. E nem devemos levar no sentido legalista. Como eu disse, a gente vai sempre tratar o pecado, mas no mínimo a gente precisa ter o pecador, né? Não é não, amado? Imagina se Deus que é santo, 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 se ele lidasse da mesma forma que a gente lida. Não ia sobrar um nem para salvar. Não ia ter condição, porque Deus tendo contato fulmina, Deus tendo contato julga. Fogo, raio, abre terra, inferno. Não, amados, Deus tolerou no sentido da convivência os pecadores para alcançá-los e transformá-los. Da mesma forma nós devemos nos portar, amados. Isso para mim é evangelho, e eu vejo isso, como eu disse, na vida de Jesus. Que na mente do religioso, isso é absurdo. E aí já fala, não, então a gente não vai mais denunciar o pecado, vamos, mas a gente precisa ter o pecador, no mínimo precisa ter o pecador para ali tentar resgatá-lo. Né? Então esse é o ponto que eu queria abordar, e a gente precisa ter essas questões, senão nunca a gente vai conseguir ser relevante numa sociedade que a gente está inserido, né? Trazer à tona esses temas é o 4º ponto aqui, tá? Trazer à tona esses temas em nossas pregações, palestras, ensinos e grupos. Então a gente precisa, isso aqui que a gente está falando aqui, isso aqui precisa ser tratado. Não pode se resumir também a um curso de teologia. A gente precisa falar isso num domingão, como eu disse. A gente precisa falar isso numa escola bíblica. A gente precisa falar isso num grupo de homens, o machismo, por exemplo, a violência doméstica. Né? A gente precisa falar isso no dia a dia, nas convivências, nas nossas pregações, amados. Só falar de anjo, de batismo com o Espírito Santo, de poder, de profecia, também deve falar sobre tudo isso. Eu não digo que não deve abordar, também tudo, mas só isso, amados, o resto da vida e as outras coisas que também são de igual importância, talvez até mais, amados. É muito melhor um crente ser conscientizado do seu papel dentro da sua família do que dos privilégios que ele tem de ver um anjo, de falar língua estranha, aquela coisa toda, não é?
A gente gosta desse negócio, a gente é pentecostal, acho que a maioria deve ser pentecostal aqui, a gente gosta, mas isso não é a vida cristã. Jesus não morreu para nós experimentarmos essas coisas, principalmente. Elas vêm a reboque, elas são acessórios. É muito bom, faz parte, mas nem é o principal da vida cristã, amados. A vida cristã é fruto do Espírito, é caráter transformado, é ser humano se tornando sensível, é ser humano sendo empático, misericordioso, ter alteridade, conseguir conviver com as diferenças e exercer o perdão, inclusive, né? O acolhimento. Se a gente não entender isso, amados, a gente vai só reproduzir mais o mesmo. Religião cristã, que não é a mesma coisa de fé evangélica. E o que nós temos hoje, como eu disse, um contingente muito grande de religiosos cristãos, mas me parece que poucos justos. Nós temos crentes que reproduzem crenças, mas poucos justos que exercitam a fé bíblica, né? Então, só para a gente entender aqui, ó, essa foi o dado, né, que eu achei muito impactante, minha esposa, inclusive, que comentou comigo, eu falei, rapaz, será? Fiquei pensando, mas olha só o que foi constatado por essa irmã, lá que é fundadora no Rio de Janeiro, lá por essa projeto social lá chamado Iruá, né? Iruá. Ela diz o seguinte, bom, se 90% da população se declara cristã no Brasil, 90% da população se declara cristã. Entre católicos e protestantes, 90%. Né? Portanto, quem está agredindo as pessoas? Os cristãos. Olha só, mano. Se 90% da nossa população, mais de 180 milhões, 190, talvez 200 milhões aí da população se declaram cristãos, entre protestantes e católicos. Quem são esses agentes do pecado? Quem estão sendo? Cristãos. Uma porcentagem protestante e outra porcentagem católica. Não é uma coisa assim absurda, uma coisa de louco? O que a gente está gerando? Religiosos. E os religiosos, eles não querem saber dos valores do Evangelho. Eles querem saber muitas vezes das aparências e da moralidade. É isso que pauta um religioso, amados. E a gente parece que se esconde, né? Mas eu não quero acabar essa aula, nessa matéria, dessa forma dura. Essa forma... O discurso foi duro. Logo hoje veio na aula, logo hoje. Hoje foi mais dura, a aula mais dura que teve, né? Dessas semanas todas. Eu quero abençoar vocês, amados. Tem uma bênção aqui escrita, para não errar. Abençoado. Vou deixar gravado aqui, que é aqueles que não vieram para ser abençoados da mesma forma, tá? Existem duas bênçãos que é impetrada, né, na Bíblia. Uma no Antigo Testamento, em Números capítulo 6, acho que é verso 24, 25, 26 e 7, que é a bênção chamada de sacerdotal, né? Eu acho ela muito bonita, não sei por que a gente não adota ela. Que é assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. Essa era a forma de abençoar o povo. O sacerdote ia lá e falava isso, né? Interessante assim, que na verdade como que era? O sacerdote falava, o Senhor te abençoe e te guarde. E o povo falava, amém. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, amém. O Senhor levante o seu rosto, né, e te favoreça, amém. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, amém. Então cada frase o povo ia confirmando, amém, assim seja e tudo mais. Aí a gente adotou como igreja protestante o Novo Testamento, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus seja com todos vocês. E o povo diz amém. Essa é chamada bênção apostólica, né? Não tem nada a ver com bênção apostólica, é uma oração de Paulo, mas enfim, a gente criou esse trem aí. Mas tem uma bênção aqui que eu queria despedir vocês nessa matéria e hoje, tá? A bênção é a seguinte: que Deus te abençoe com um desconforto inquietante sobre as respostas fáceis, as meias verdades e as relações superficiais, para que possas buscar a verdade corajosa e viver profundamente em teu coração. Que Deus te abençoe com a sagrada raiva, a injustiça, a opressão e a exploração das pessoas, para que possa trabalhar incansavelmente pela justiça, liberdade e paz entre todas as pessoas. Que Deus te abençoe com o dom de lágrimas, para derramá-las com aqueles que sofrem de dor, rejeição, fome ou a perda de tudo que eles amam, para que possas estender a mão para lhes dar conforto e transformar a sua dor em alegria.
Que Deus te abençoe com suficiente loucura para que creias que realmente pode fazer a diferença neste mundo, para que possas, com a graça de Deus, fazer aquilo que os demais insistem ser impossível. E que a bênção de Deus, Suprema Majestade, e nosso Criador Jesus Cristo e a Palavra encarnada, que é o nosso irmão e Redentor, e o Espírito Santo, o nosso advogado e guia, seja contigo e permaneça contigo e com todos, hoje e para sempre. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus